Senhor é nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Estaremos orando pelo nosso pastor Júlio, que estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu servo, Senhor, que estará ministrando a tua palavra, a tua santa palavra. Toma ele em tuas mãos, Senhor, usa conforme o teu querer, Senhor, e que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer transmitir através do teu servo para os nossos corações. Senhor, toma ele em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 8. Eu queria que a igreja participasse dessa leitura. Eu vou ler um versículo, a igreja vai ler o outro até o versículo 8. Atos, capítulo 8, de 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. Pois que o espírito imundo saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Nós estamos no mês que estamos falando sobre resgatando os valores da evangelização, né? E vamos aqui hoje falar sobre a importância da evangelização. E eu pesquisei, né, o significado dessa palavra evangelismo, né? E o significado dessa palavra tem 3 ou 4, até mais do que isso, mas todos eles têm um significado. Eu separei 3 aqui, que diz o significado do evangelismo: caráter do ensino do Evangelho. Segundo, conformidade com o ensinamento da palavra. E o terceiro, a arte de pregar o Evangelho, proclamar ao mundo boas novas, né? Esse é o significado da palavra evangelismo. E aí eu separei esse texto que fala sobre os profetas, fala sobre a evangelização, né? Fala sobre curas, milagres e salvação. E nesse texto, do capítulo 8 de Atos até o versículo 8, eu separei 4 itens aqui importantes nesse texto. Primeiro fala sobre a perseguição, né? A perseguição que havia naquela época através de Saulo. Nós hoje, no Brasil, nós não sabemos o que é uma perseguição, porque esse texto diz que Paulo entrava na casa das pessoas, né? Entravam na casa das pessoas, tirava as pessoas à força dos seus lares e encerravam elas na prisão, homens e mulheres. Olha o grau de perseguição que existia naquela época. E hoje no Brasil ainda não existe essa perseguição, né? Nós temos a liberdade de se pregar o Evangelho, nós temos a liberdade de sair para a evangelização.
E a palavra evangelismo é isso, é pregar as boas novas. E naquela época você tinha os cultos em casa. Mas mesmo na perseguição, por que a igreja crescia naquela época? Porque mesmo sabendo que poderia ter o risco de alguém entrar na sua casa, tirar você à força da sua casa, do seu lar, porque hoje, se você não tiver mandato, você não pode entrar na sua casa. Você não pode ser preso, né, entrar na tua casa, nem no seu carro, a polícia tem autoridade de entrar sem o mandato. Mas naquela época eles entravam na sua casa e tiravam você. E mesmo assim, a igreja continuava crescendo. A igreja continuava se multiplicando. As pessoas tinham o prazer de ouvir, tinham prazer de pregar o evangelho. E nós temos essa oportunidade de fazer. Nós temos a oportunidade no Brasil hoje de ser uma igreja com uma força enorme, porque nós temos uma liberdade de pregar o evangelho. Porque vai chegar tempos que essa liberdade vai diminuindo. Vai chegar um tempo que você não vai ter tanta liberdade. Porque antigamente você entrava no trem, você pregava no ônibus, você pregava no metrô, né? E esses lugares começaram a ser proibidos de pregar o evangelho. Mas o que eu vejo hoje é que nós colocamos desculpas para não pregar o evangelho. Porque nós só queremos fazer aquilo que nos atrai. Nós só queremos fazer se o tempo for bom para nós. Nós queremos fazer o evangelismo se não estiver chovendo, ou se o sol não estiver quente. Nós queremos fazer a obra do Senhor se der tempo para nós. E nós temos a liberdade de pregar o evangelho. Nós temos a liberdade de sair para a rua e anunciar as boas novas. Porque esse é o objetivo da igreja. Anunciar a palavra que cura. Anunciar a palavra que salva. Anunciar a palavra que restaura. Porque nós temos uma palavra de vida eterna, que é a palavra de salvação. Você tem esta palavra. Você tem esse poder. Porque Deus te deu esse poder para curar, para libertar, porque você tem o poder da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque basta você sair na rua e você vai encontrar pessoas que estão sedentas de ouvir uma palavra. Nós temos relatos aqui da igreja de uma mulher de 40 e poucos anos que estava na linha do trem ali para se jogar. E alguém dessa igreja subiu a passarela e viu. E aí, como eu sempre digo, não sou eu, não é o pastor, não é o pregador, não é o cantor que faz, é o Espírito Santo. Não sou eu não. Não sou eu que prego e alguém aceita Jesus, é o Espírito Santo que trabalha. O pastor Roque trouxe se não me engano, foi o pastor Roque que falou que ninguém vai aplaudir os instrumentos, vai aplaudir os músicos, né? Quando alguém aceita Jesus, ninguém vai aplaudir quem está pregando, porque isso é um instrumento. Vai aplaudir o Espírito Santo, vai glorificar o Espírito Santo, porque é Ele que faz. E aquela mulher chegou perto dela e falou assim: ei, você sabia que Jesus te ama? E ela começou a chorar. Ela desceu a passarela, entrou no culto aqui à noite, aceitou Jesus e se matriculou na classe de novo convertido. Porque alguém estava evangelizando. Essa é a importância do evangelismo. E aí, como é que se anuncia o evangelho? No versículo 4 e 5, vai dizer: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, eles estavam anunciando dentro da igreja, ou eles estavam anunciando o evangelho fora da igreja. Eles estavam chateados, eles estavam tristes porque Estevão foi morto. Mas eles tinham uma missão, eles tinham um objetivo, que era anunciar o evangelho. Então eles saíram pelas ruas, mesmo triste, mesmo chateado, anunciar o evangelho.
Você sabe qual é a diferença que nós temos e eles não têm? É que às vezes você está na rua e alguém pede você para orar. Ora pelo meu filho, que ele está na droga, e às vezes o seu filho também está. Né? Não é assim? Ora para Deus abrir a porta de emprego e você está desempregado, não tem nem dinheiro da passagem, mas você tem o poder da palavra. E quando você ora para cá, Deus trabalha ali. Quantas das vezes nós estamos numa situação difícil e alguém liga para a gente e fala: ora por mim, porque eu estou passando por uma prova, e às vezes a tua prova é maior do que a dele. É assim que funciona. Mas qual é a diferença? É o que está em nós. É o que está em você que é o diferencial. Porque você suporta, porque Deus está contigo, e na hora certa Ele vai lá e vai tirar das drogas. Você suporta, porque o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. E no versículo 5, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. Né? E pregar, falar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus. Né? Tem um vídeo circulando na internet, que uma advogada, ela questiona o padre sobre Deus. E ela fala: se Deus é tão bom, por que Ele permite que existe tragédia? E o padre falou: olha, eu pedi força, e Deus me deu prova para me se tornar forte. Né? Eu pedi mais amor, e Deus colocou pessoas carentes para que eu possa amar. É assim que funciona. Nós temos que ter esta palavra. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está vivendo, não importa a prova que está muito grande, você tem que abrir a sua boca no meio da perseguição, no meio da sua enfermidade, no meio da sua prova, no meio do desemprego, e dizer: Jesus é bom e salva. Não importa o que está passando. Porque se você está de pé até hoje, está aqui, é porque Ele é fiel na sua vida. Não é verdade? E no versículo 7, você vai ver o poder que tem o evangelismo. Porque o evangelismo, ele tem um poder sobrenatural. Porque quando você vai evangelizar, você vai levar uma palavra. No Dia da Mulher, umas vezes, nós fizemos um trabalho aqui de evangelismo, compramos umas rosas, e demos para umas irmãs da nossa igreja, e saímos na rua para entregar uma rosa no Dia da Mulher e fazer uma oração. E entramos num sacolão, aqui na China tem um sacolão, nós entramos, as irmãs entrou com a rosa e chegou perto de uma moça. E a moça falou assim: mas o que é isso aí? É de graça? Eu falei: não, eu estou dando uma rosa para dizer para você que Jesus te ama muito. E ela começou a chorar, falou assim: tudo que eu precisava hoje era de uma palavra dessa. Eu posso ter o seu abraço? E ela abraçou e começaram a chorar. E ela começou a chorar. Irmãos, sai na rua e você vai ver quantas pessoas precisam de ouvir uma palavra que você tem. Você tem essa palavra. A igreja tem essa palavra. Você quer que a rua seja destravada? Tira as barreiras nas ruas. Você quer ver quer que esse negócio de invadir as escolas se acabe? É a palavra que pode tirar isso. É a palavra que quebra a maldição. É a palavra que converte o homem. É a palavra que tira o homem do tráfico, do pecado. É a palavra. E quem pode levar a palavra? A igreja. Mas quem faz? O Espírito Santo. Quem transforma? O Espírito Santo. Quem salva? o Espírito Santo? Através da palavra. E quem é o instrumento? É a igreja do Senhor. E aí você vai ver que no versículo 8 vai dizer assim: e havia grande alegria na cidade. Por quê? Porque a palavra foi pregada. Mas como é que pode? Se Filipe estava pregando aqui, Filipe estava fazendo uma obra e estava curando, estava libertando, milagre estava acontecendo, mas lá do outro lado Paulo estava aprendendo, Paulo estava arrastando as pessoas, tirando das suas casas. Como é que pode isso? Mas é assim mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é bem clara. Filipe estava fazendo a obra, o poder estava ali,
Deus estava curando, Deus estava transformando, e o mesmo poder que estava ali se transportou lá para Saulo e derrubou Saulo do cavalo. Sabe o que eu quero dizer com isso? No momento que você está falando da palavra do Senhor aqui, no momento que você estava evangelizando, no momento que você está falando que Jesus te ama, Jesus salva, o Espírito Santo também está trabalhando na sua casa, no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, no seu lar, no seu trabalho, porque enquanto você faz aqui, Deus faz ali. É assim. Filipe não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas Jesus Cristo estava tendo um encontro com Saulo. Ei, por que tu me persegues? E a obra lá, curando, e o Espírito trabalhando, e Jesus Cristo visitando Saulo. Ei, por que me persegues? Você sabe que toda perseguição tem um fim. E a perseguição também, ela é uma escola para a gente. Quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce, porque ela vai amadurecendo. A sua prova te amadurece, a sua prova te enriquece, a prova que você está passando, ela faz você ficar mais forte. O que pode te separar do amor de Deus? Me fala o que pode te separar do amor de Deus, né? A sua prova, a sua enfermidade, a sua luta, a sua dificuldade? Não pode separar. Ontem nós tivemos, foi terça-feira, segunda-feira tivemos uma reunião aqui com os pastores. Eu falei nos testemunhos, eu queria contar para a igreja, porque a igreja de Cordovil, ela tem um trabalho de evangelização. Porque não adianta você falar de evangelismo se você não faz evangelismo. Não adianta você chegar no culto, né, e falar bem de evangelismo e você não fazer. É a mesma coisa que você dar uma palavra de 15 minutos de oferta e você não ofertar. Entendeu? É melhor você nem dar oferta, nem dar palavra, porque é complicado. E aí a igreja de Cordovil trabalha, né? E eu tenho um vídeo que eu vou repassar esse vídeo. Quando começou o trabalho missionário em Cordovil, né? É um vídeo de 1995, 98, né? Estava a irmã Afrano, o Oswaldo, o pastor Francisco. Esse vídeo eu resgatei daquele homem que filmava, o Zé Carlos. Zé Carlos mandou esse vídeo para mim. E eu vou passar para você entender que existe uma história, existe uma raiz. Não é de um dia para o outro que você faz um ministério, não é de um dia para o outro que você vai ver algo acontecer, mas existe um tempo para isso. E aí, quando começou, né, como eu disse aqui na reunião desse homem, né, que na cidade de Ribeirão, ele era o terror da cidade, né? Já contei para alguns que trabalham comigo. Agora imagine você, que cria uma dificuldade para ir para a igreja, porque chegou cansado do trabalho. Você cria uma dificuldade porque o Uber está caro e o ônibus está demorando, e a gente sabe que nós temos que acabar o culto no horário, mas nós reclamamos de tudo no culto. Nós reclamamos que o pregador não foi bem, nós reclamamos que o cantor, a música foi feia, nós reclamamos que o culto acabou tarde, que temos que ir embora, não temos paciência de nada. E quantas vezes chegamos numa fila e ficamos meia hora, 1 hora, 2 horas e ficamos ali porque nós precisamos também da palavra. E nós reclamamos. E aí nós passamos, quantas das vezes nós pegamos na estrada? Quem viajou na CEMIG sabe, aquelas estradas, e quantas vezes nós paramos o carro e perguntamos: você quer uma carona? Eu quero. Você está indo para onde? Estou indo para a cidade, 16 quilômetros. E ela ia a pé para aquela cidade. Em Brás Pires, tem uma cidade no meio do Caramonas, e as pessoas saem de Caramonas a pé até a igreja de Brás Pires. É mais ou menos 20 quilômetros. Saía, almoçava e começava a andar para chegar no culto à noite. E quando acabava o culto à noite, eles andavam para casa com a lanterninha, né? Porque ali tem muita cobra, cascavel, né? Aquelas cobras, não morde não. Iam no meio. E a gente ficava olhando aquilo e nós colocamos dificuldade para fazer um culto que é do lado da nossa casa, não vamos na igreja. E se o pastor dá uma palavra forte, fica magoado, não vai para a igreja. Se alguém trocou
franciscano. E aí, esse homem botava terror na cidade, o cabelo dele vinha até aqui, andava com uma foice, e ele decidiu conhecer o Rio de Janeiro, ele veio para o Rio de Janeiro. Aí resolveu voltar para Minas, aí resolveu ir a pé. E ele foi a pé para Minas, né? A média de 20 e poucos dias andando. Mas quando chegou em Minas, ele tinha mais uma serra aqui em Ribeirão. E esse homem, nem polícia mexia com ele, porque ele era meio perturbado da cabeça, então ele tinha o facão, andava com a foice, ninguém, se estiver na calçada, o pessoal passava para lá. Mas, como diz aqui, Filipe diz, quando se prega o evangelho, quando se evangeliza e leva as boas novas, o milagre, a transformação, a renovação, a libertação acontece pelo poder da palavra. E quando você prega a palavra, o Espírito Santo trabalha naquela palavra. E aquele homem aceitou Jesus Cristo, e hoje é o vice-dirigente da congregação de Ribeirão de Santo Antônio, do Ministério de Cordovil. Aceitou Jesus num dia, no outro ele mesmo cortou o cabelo, se transformou, porque o poder do Evangelho. Atos, capítulo 2, versículo 41. Coloca para mim aí. Atos 2, versículo 41. Diz assim, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Lá em Brás Pires, o departamento de Shekinah, tem mais ou menos o quê, pastor? Uns 15 anos isso? Lá em Brás Pires, fizeram uma procissão. Tinha uma procissão da Igreja Católica, 98, esperamos a procissão da Igreja Católica acabar, aí quando eles acabaram, aí desceu a de Cordovil. E no que desceu de Cordovil, o irmão falou que a gente estava mangando deles, imitando eles, ficou com a raiva da igreja, entendeu? Mas a igreja continuou evangelizando, a igreja continuou pregando, a igreja continuou trazendo as boas novas. E esse homem aceitou Jesus Cristo lá no Ministério de Cordovil. E hoje ele é pastor, dirigente da Ribeirão, primeiro dirigente desse homem que foi até de facão para lá. Então, o homem que andava com facão é o segundo dirigente do homem que reclamava da igreja, que é o primeiro dirigente. Porque o poder da palavra. E hoje eu quis falar de Cordovil, porque nós estamos na época de evangelização e resgatando os valores da evangelização. Então, nada melhor de falar do nosso trabalho, nada de falar do nosso ministério, nada melhor do que falar daquilo que nós estamos fazendo e vivendo. E eu quero que a igreja se envolva nisso, porque não é somente um congresso que vai começar agora dia 13, não. É um ano todo de trabalho, porque a igreja não para, né? E como eu disse, trabalho tem, falta trabalhadores. A seara está aí, falta. Irmãos, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos, bota aí, Lucas capítulo 9. Vou lendo, você vai passando. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe a virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidade. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. O que tem esse texto? A missão dos 12. O que eu vejo hoje, né, é que nós achamos que muitas igrejas, né, que têm uma condições financeiras grande, né, que poderiam investir mais em missões, né, e não investem. E a obra de Deus não é feita com dinheiro. A obra de Deus é feita com pessoas. Agora, se é no tempo de hoje, e o pastor da igreja diz assim, ó,
Irmãos, a partir de hoje, agora, vocês vão sair daqui desse templo, vocês vão pegar a rua e some para lá. Não vou te dar dinheiro, não vou te dar comida, você não vai levar roupa, não vai levar nada. E vai pregar o evangelho. Quantos de nós iriam nesse momento? E eu fico imaginando o pensamento daqueles discípulos. Mas como é que pode? A gente vai sair agora sem roupa, sem comida, sem nada, só? Porque na nossa mente, nós precisamos de levar alguma coisa conosco. Mas esquecemos que nós já temos a coisa mais importante, que é a palavra de vida eterna. E mais ainda, é que quem garante é Jesus Cristo. Quando ele falou assim, a tua dependência vai ser em mim. A dependência total da igreja é no Senhor Jesus Cristo. Porque não é você que faz, é Ele. Não é você que tem, é Ele que te dá. Então aqueles homens saíram para pregar o evangelho somente na dependência do Espírito Santo. E que nós possamos entender isso. Não é carro novo que ganha alma. Não é muito dinheiro que salva a alma. Não é mansões que salva a alma. Não é igreja de luz que salva a alma. O que salva a alma é a pregação do evangelho. Irmãos, pode ser uma criança. Se abrir a boca, Deus toma e usa, e muita gente será salvo. Porque se você não abre a boca, vai ter quem abre. A irmã Osana diz que Deus tem um banco de reserva. Se você não vai, ele chama a reserva e vai lá fazer. A obra não vai parar por causa de você, não. A obra não para por causa de nós, não. A obra continua porque o dono da obra é Jesus. Né? E aí, nós fomos num lugar chamado Das Poços. Né? E a gente às vezes não acredita que no Brasil, em Minas Gerais, você vê coisas que você não vai acreditar. Sabe, não é possível que no tempo de hoje nós estamos vendo isso. Não é possível que no tempo de hoje nós vemos essa situação. Sabe, onde meninas de 14 anos, né, ficando com outra menina. Chegamos na casa vendo aquela situação. E aí, nós começamos a orar. E saímos, começamos, e as pessoas gritavam: entra na minha casa, entra na minha casa. E aí a gente parava a Kombi e começava a orar. E Deus começava a salvar. Depois entrava na Kombi, saía, a pessoa: entra na minha casa também. Aí parava a Kombi e entrava ali. E aí a pessoa sentava Jesus chorando. Aí depois saía, eu falei: gente, a gente precisa, é domingo, 2 horas da tarde, está com fome, precisa ir embora. Entendeu? Ele precisa sair. Daqui a pouco a gente vai chegar à noite lá no Rio. Mas aí a irmã falou, foi lá atrás da gente, falou assim: olha, você pode ir na minha casa? Porque eu estou com a minha roupa arrumada para ir embora. Eu vou largar meu marido, quero ir embora. Mas antes de tomar essa decisão, eu queria que vocês entrassem na minha casa. Entra na minha casa lá. Irmãos, foi um mover tão grande, que aí eles se abraçaram, se beijaram, se perdoaram, entendeu? Aceitaram a Jesus Cristo. E nós saímos dali. Agora nós vamos almoçar. E quando nós entramos na Kombi, começamos a andar, faltou lá, ó. Mas quem falou foi as crianças. As crianças estavam seguindo a Kombi e arrumando casa para a gente entrar. As crianças, faltou lá. Aí vai aquela multidão de crianças, a gente vai junto e entramos. E a última casa, se eu não me engano, foi uma casa de uma irmã que era da nossa igreja, né? E ela aceitou Jesus, alegre, animada, lá de Ribeirão. E ela falou que o marido dela não ia aceitar Jesus. Ele apoiava, não brigava, mas não queria saber de Jesus Cristo. Mas, irmãos, Deus deu uma estratégia para nós. O Espírito Santo falou assim: olha, toda vez que você entrar na casa para evangelizar, você entra cantando aquele corinho: uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Aí nós entramos cantando. Quando nós entramos na casa cantando esse corinho, a gente olhava para as pessoas começavam a chorar, começavam a sentir a presença. Aí eu volto na palavra de Filipe. A presença é tão grande
que ela vai quebrando o ar, cortando lança, queimando os carros no fogo, ela vai curando, ela vai libertando, ela vai transformando, ela vai penetrando, porque é a presença do Espírito Santo. Aí eu olhei para aquele homem, ele já estava chorando. Eu falei assim: e você, meu irmão? Você vai ou não vai? Ele disse: hoje eu vou. E levantou a sua mão e aceitou Jesus Cristo. E quando eu olhei para aquela mulher, ela estava em pranto, chorando, agradecendo a Deus. Aí eu falei com as meninas: agora nós vamos almoçar, não sei, inventa mais escada para a gente entrar não, tá, menino? Deus, a gente vai sair. E fomos almoçar, 3h pouca da tarde, na casa da mãe do Nivaldo, lá na roça, né? E voltamos para o Rio de Janeiro. Porque, irmãos, é a nossa missão. Entendeu? Qual é o tema desse mês? Resgatando os valores da evangelização, né? Para resgatar os valores da evangelização, temos que entender a missão da igreja, ou melhor, voltar a entender qual é a nossa missão. Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Será que nós estamos sendo omissos da nossa missão? Será que nós estamos esquecendo qual é a missão da igreja? Porque nós, às vezes, irmãos, sabe o que acontece? Você está aí hoje é batismo, aí batiza ali 10 pessoas, nossa, batizou só 10. Aí tem uma festa, ninguém aceita Jesus, nossa, não aceitou de Jesus ninguém. Mas você evangelizou? Você convidou alguém não crente para vir na igreja? Você fez visita na casa dessas pessoas que não são crentes? Você pregou o evangelho a essas pessoas? Porque o crescimento da igreja se dá na evangelização. Então, para entender, resgatar os valores, nós temos que começar a entender a missão da igreja. Porque criticar a gente já sabe. O que a gente tem que aprender é trabalhar com amor. Por que com amor? Porque quem ama a obra de Deus não vê a dificuldade. Quem ama a obra de Deus não tem palavra que vai te magoar não, irmão. Eu costumo dizer que nós temos que ser igual carne seca, passa a faca, mas não sai sangue, e continua pregando o evangelho. Não vai dar certo, vai. Você não é capaz, eu sou. Por quê? Porque foi Jesus que te chamou. É isso que nós temos que entender. Agora, que crente é esse que qualquer palavra se desvia? Qualquer palavra fica magoado. Qualquer palavra não quer saber mais de nada. Eu quero ver se ele fica doente, se ele não vai para o hospital. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que nós somos instrumentos escolhidos por Ele. Esse é a evangelização. Porque, irmãos, nós viemos aqui para o culto. Você entrou aqui hoje para ouvir uma palavra, mas para adorar a Ele. Eu aprendi, pastor Marcelo, que a igreja, eu entro aqui na igreja, eu não quero ficar pedindo nada a Deus, porque Ele já sabe o que eu preciso. Ele sonda o meu coração, Ele sabe da minha dificuldade, Ele sabe da sua enfermidade, Ele sabe do câncer, Ele sabe da sua dificuldade na sua casa, Ele sabe quem está desviado, Ele sabe quem precisa ouvir a palavra, Ele sabe quem pode curar, Ele sabe de tudo da sua vida. O que Ele quer é que você entre por essas portas com o espírito de adorador, adorando aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que salva. Ele quer isso. Ah, mas a minha enfermidade, vou pedir, não, você não vai pedir nada aqui não, você vai só adorar, porque Ele já sabe, porque enquanto você adora, Ele transforma, enquanto você adora, Ele visita. Ele é o valente da sua casa, não é você que é valente, é Ele que é valente, é Ele que faz na sua casa, é Ele que manda na sua casa. Às vezes a gente tem mania, quem manda aqui sou eu, não manda nada. Eu sou forte. Dá uma dor de barriga para ele se ele vai ser forte. Não é forte. O homem mais forte, tomar uma dor de dente, vai cair. Por quê? Porque nós somos dependentes 100% do Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe que você tem que ter dinheiro para fazer a obra do Senhor. Faz sem dinheiro que Ele te dá condições para fazer. Ah, mas eu preciso trabalhar porque eu tenho que comprar uma casa. Ele pode te dar uma casa de graça.
Ah, mas eu não posso, eu tenho que fazer uma faculdade. Ele é dono da melhor faculdade, rapaz. Não esquenta com isso não. Dá prioridade às coisas de Deus, que Ele vai priorizar você em tudo que você precisa. Mas prega o Evangelho. Irmãos, já estou terminando. A gente começa a falar, a gente se empolga, aí a hora vai embora, a gente não consegue, né? A igreja, os líderes, precisam entender a importância do evangelismo, né? Atos 3, 6. Coloca para mim aí, Atos 3, 6. Ele disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de quem? De Nazareno. Levanta e anda. Aí você vai entender a palavra. Você não tem ouro, você não tem prata, mas o que você tem é muito maior do que isso aqui na terra. Não tem valor que supere a riqueza e poder da palavra. E ele estava onde, aquele homem? Dentro do templo ou fora? Irmãos, você não precisa ter, você precisa fazer. E às vezes nós esperamos ter algo para fazer algo. E eu vou te dizer uma coisa para você, grava isso. Evangelismo e missões, ele vai na contramão da mídia, do Ibope, porque a obra do Senhor, quanto mais você faz, menos você aparece. Não é o meu nome que tem que estar lá, não é a minha imagem que tem que estar lá, porque não sou eu que faço, porque quanto mais eu faço, o Senhor é glorificado. Então, e pior que tem gente que reclama que a foto dele não está no banner, tem gente que reclama que o nome dele não está completo no banner, tem gente que reclama que a igreja não é boa para ele pregar porque é pequena. Irmãos, é diferente, não é você. Quanto mais você faz, você vai diminuindo e ele vai crescendo. As pessoas, o seu vizinho, o mundo, precisa conhecer uma igreja evangelizadora. O mundo está precisando de conhecer novamente uma igreja que evangeliza. O mundo precisa entender e reconhecer que a igreja é poderosa. Mas como vai entender? Como vai, se não há quem pregue? Esse é o tema até do nosso congresso, né? A quem enviarei? E quem há? Ou quem irá por nós? E quando ele diz assim, a quem enviarei? Eu fico olhando os pastores e dirigentes, quando tem que botar um líder ou trocar, a quem eu vou botar? Quem eu vou botar? Quem pode assumir? Porque é tão difícil, irmãos. Quando você olha assim, gente, você quer? Não, eu não quero não, pastor, essa responsabilidade não quero não, bota outra aí, não, eu posso até ajudar, mas assumir não quero. Mas você é crente? Sou, mas não. É assim que funciona. E aí na cabeça do líder fala assim, quem eu vou enviar? Quem eu vou colocar? Porque vai orar primeiro para decidir se vai fazer a obra, não é assim? Mas faz um bocado de coisa aí e não ora. Toma decisões e nem ora. Mas para a igreja vai orar para saber se é da vontade de Deus fazer a obra de Deus. Eu vou entender isso como? Como que eu vou entender que tem que orar para saber se é da vontade de Deus para fazer a obra de Deus? Como é que eu vou entender isso? Como nós podemos crescer com esse pensamento? E aí nós eu vou botar um dirigente. E aí eu falei, está tudo certo? Está tudo certo. E ele falou assim, olha, eu orei para perguntar se era da vontade de Deus fazer essa obra, e Deus falou que não era da vontade dele. Ah, tu orou? Mas você não tinha dado uma palavra dele? E aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode? A pessoa vai orar
precisa saber da vontade de Deus para fazer a obra de Deus. E aí lá fora, toma um bocado de decisão e nem ora, e dá tudo errado. Mas para a obra de Deus tem que orar, para ver se é da vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, irmãos, para evangelizar, não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser mulher de oração, não precisa ser velho, não precisa ser novo, não precisa ser criança, precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu encerrando aqui agora, né, eu fico vendo a eficácia de algumas pessoas. Eu vi o Flávio aqui agora, e existem pessoas que têm um dom de evangelismo. Eu fico vendo o Flávio, eu fui com o Flávio no cemitério. Ele não lembra não, mas eu lembro. A mulher tinha perdido o filho, chorando. E o Flávio chegou lá e evangelizou a mulher chorou, ouviu a palavra. Sabe o que é, irmão? É a palavra. Não é ele não. É a palavra. Ah, mas ele tem um dom? Tem, mas é a palavra. Ele foi lá e evangelizou, né? E aí, irmãos, esse é o objetivo da igreja, é anunciar o evangelho. E aí, na distribuição, eu queria só terminar agora, em 2 minutos eu termino. O que é, irmãos? Qual é a dificuldade que nós temos? Preste bem atenção, de você entregar um folheto. O pastor, quem é o Zé Carlos, né? Zé Carlos, ele andava, ele é até chato, andava com os folhetos aqui, entendeu? E onde ia, dava um folheto. Mas ele não chegava e, toma, não. Pelo que o pastor falava, ele era até chato, ele queria pegar, falar com a pessoa. Então, irmão, não se deve distribuir folheto, não. Se deve evangelizar com folheto. E ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque nem todo mundo está preparado, entendeu, naquele momento para ouvir. Muita gente não quer. Por isso que Jesus falou, se não te receber bem, sacode e sai. Porque tem gente que não quer. Mas se você sair direcionado pelo Espírito Santo, Ele vai direcionar você, pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra. Ele vai direcionar pessoas que estão com câncer. E você pode curar naquele momento através do Espírito Santo. É isso, é evangelizar com um folheto. Faz um teste. Sai da sua igreja com um folheto na mão e escolhe uma pessoa e fala de Jesus para ela, né? Seja educado. Seja educado. Às vezes a pessoa está conversando, dá um folheto, Jesus te ama. Não, gente, bom dia, boa tarde. Deixa eu deixar um folheto e dizer que Jesus ama vocês. Jesus pode ajudar vocês. Seja educado. Entrega o folheto, né? E saiba entender o momento certo de parar de falar. Às vezes você vai entregar um folheto, você quer falar 20 minutos para a pessoa, e a pessoa já está enfadada, não quer ouvir, e aí a pessoa daqui a pouco, meu irmão, sai que eu não quero mais ouvir. Então você seja o momento certo de parar. E outra coisa, quando tiver um ar livre, uma cruzada, e a pessoa que vem olhar sem parar e começar a assistir o culto, não mexe com ela. Porque ela já está assistindo, ela já está ouvindo a palavra, os louvores. Aí vai uma pessoa lá que quer dar um folheto, a pessoa já está lá parada ouvindo, não precisa. Sabe? Outra coisa, eu já vi uma mulher com um bebê no colo, com sacola de compra, aí vai o irmão dar um folheto, ela, vamos, põe na minha boca aqui, aí botou na boca dela, só com o folheto na boca e eu ali. Irmãos, a coisa é séria. Temos que ter sabedoria para fazer a obra do Senhor. Não é de qualquer maneira, não. Temos que saber evangelizar. Temos que saber lidar com situações. Será que você está preparado? É isso que nós temos que entender, né? E outra coisa, irmãos, falar sem ficar tocando na pessoa, né? Você vai falar de Jesus toda hora botando a mão na pessoa, entendeu? Aí a pessoa se irrita com você. Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra, dizer que fazer a obra do Senhor é muito bom, é gratificante. Porque toda a luta que você passa, para chegar numa igreja, para fazer um congresso, para participar de um culto, nada das perseguições pode superar o poder da palavra e o que Deus tem preparado para a igreja no céu. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero só, a pedido do
lembrete aqui do pastor Marcelo, nosso congresso de missões, ele começará agora quinta-feira, dia 13, será às 19 horas, começará o congresso, na quinta-feira, né? Peço o apoio dos dirigentes, já conversei com eles, a igreja participe desse congresso. Na sexta-feira, pela manhã, estaremos aqui na Shekinah, na consagração, no dia 14. No dia 15, às 18 horas da noite, estaremos aqui com a Omadec, o Fademic, o Ademic, né? Algumas igrejas convidadas estarão conosco aqui. E no domingo, no encerramento, estaremos aqui adorando ao Senhor. O conjuntão da CEMIC está escalado nos dias dos congressos, todos os dias do congresso. No domingo, nós estaremos aqui no encerramento do congresso e o nosso pastor Ironildo, né, vai trazer a palavra no domingo, o pastor presidente da Assembleia de Deus de Campos. No sábado, é um missionário que trabalha com missões transculturais, né? Então vai ser bênção para a igreja. E no domingo vai ter o Brasília Pipe, que é aquele pessoal da gaita, estará conosco aí adorando ao Senhor, tá? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus tem falado conosco, irmãos. Olha, essa mensagem de evangelização é muito importante para nós. Guarda no teu coração aquilo que foi ministrado aqui, porque essa é uma das missões da igreja. Uma palavra ao nosso pastor presidente. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Eu estava ouvindo aqui o Júlio recordando, né, as nossas andanças lá pela zona da Mata de Minas e também no estado do Rio, e Deus operou realmente, porque naquela época tinha homens compromissados, graças a Deus. Alguns já estão na glória, pastor Chalaça, por exemplo. Mas, irmão, estou muito preocupado, irmãos, os senhores dirigentes, com essa onda que a gente está vendo nas comunidades, né? Muita violência. E o Júlio está falando, eu fico pensando, hoje eu lendo a palavra, né? E meditando o que fazer, o que dizer para os irmãos. Que lembrar que é aquilo que os irmãos sempre têm feito, mas para tentar fazer melhor, ou não desistir de fazer. Está no momento, irmão, da gente não enfrentar, por exemplo, ar livre. Vamos fazer o ar livre. Não, o mundo, Jesus está com a gente. Usa uma estratégia diferente. Faz o culto nos ares. Aquela pessoa que está afastada da igreja, a melhor coisa é visitá-la e pedir, perguntar se quer um culto. E você vai descobrir o interesse daquela pessoa. E se quiser, pode crer que vai ser a bênção. E eu tenho um dirigente que empossamos eles agora na cidade de Ubá, o irmão Marco. Para o irmão ter uma ideia, ele estava fazendo engenharia e ele precisou mudar para a zona da Mata de Minas. Com o sacrifício maior que se possa fazer, ele poderia continuar, mas ele orou a Deus e aceitou o convite para a obra, para ser missionário. Chegou em Dores, uma das primeiras cidades que a gente esteve lá, é só 2 minutos esse testemunho, e ele olhou a relação de pessoas, entre 18 e 20 membros, que não foram afastados, mas não estavam indo no culto. Você conhece bem Dores, trabalho difícil. O que é que o Marco fez? Ele visitou todo mundo e agendou vários cultos na casa deles. E aqueles que tinham condição, em vez de fazer o culto dentro do lar, fazia na rua, na porta. E ele foi bem sucedido. Ele quase que resgatou aquela gente de volta. Agora, na posse do pastor Robson, eu fiquei muito feliz por ver a igreja, mais de 15 pessoas daqueles antigos de volta, já servindo ao Senhor. Uma senhora que estava afastada há muito tempo, dando uma palavra muito boa. E a experiência é grande, irmão. Eu me lembro em 92, eu era vice-presidente. Esse testemunho eu dou porque ele é forte.
E o pastor Valdir, no dia 6 de janeiro, dia da sede daquele ano, ele disse: Francisco, você vai assumir Canaã. Vai assumir lá. E eu fiquei assim, eu e o pastor Claudoro era o superintendente da escola, e eu fui, dia 6 de janeiro. Aquela igreja tinha sido dividida pelo o prefeito Guaraci, que tinha 100 secretários aqui na igreja. Ele levou a metade, tinha os 126 membros, ele levou 63, ficaram 63. E abriu a igreja a 1 quilômetro, lá em Canaã, dentro da favela. E enquanto o culto rolava ali, eu fiquei pensando o que fazer, o pastor. E eu me lembrei, eu quero todo mundo aqui amanhã. Aí, quantos podem vir? O pessoal ficar em pé, pastor novo, vice-presidente, alguma coisa vai acontecer. Aí eu olhei para o dirigente da mocidade, eu nem sabia que ele era o dirigente. O senhor faz o que ele quer? A senhora quer um culto na sua casa amanhã? Sim, então você vai dirigir. Aí eu olhei para o outro: irmão, o senhor diácono. Ô irmão, o senhor quer o culto da sua casa? Sim, você vai dirigir o culto lá, na quarta-feira. Eu sei que marcamos 6 cultos por semana. Já começamos já na quarta-feira, que era uma segunda-feira, esse culto. Irmão, eram 36 cultos por mês. Jesus salvou mais de 70 pessoas. E eu batizei 12 pessoas naquele ano. Vale um aleluia mais forte? Agora, é o culto que funciona. Então eu queria aconselhar os irmãos que estão aqui. Aqui o nosso irmão Alberto, você que é um complexo, né? Que vocês usem essa estratégia, que Deus vai ter misericórdia. Não enfrenta, não use microfone para falar nada, bandido, nada disso. É orar pela comunidade, orar para Deus da vitória, é assim que tem que ser feito. Vamos colocar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Eu vou devolver o trabalho ao dirigente, mas quero dizer que a igreja, como disse o pregador, tem uma missão: evangelizar as almas. E essa missão só vai parar quando Jesus vier para levar a sua igreja. Deus abençoe. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Do mesmo jeito que você veio, recebeu a palavra, você irá agora em paz e segurança para o seu lar. Deus há de te guardar no caminho. A despeito da violência que está havendo aí, o Senhor há de guardar você e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós viemos à tua casa nessa noite. Como o pastor Júlio falou, nós viemos adorar ao Senhor, adorarmos ao Senhor nesta noite e ouvirmos uma palavra missionária, uma palavra que nos encoraja a realizar a tua obra, aquilo que o Senhor mandou, ordenou a tua igreja fazer. Senhor, não deixa que em nenhum de nós este primeiro amor esfrie e esta vocação evangelística esfrie, mas continua usando a tua igreja. Pai, no caminho da casa agora dos teus filhos, guarda-os e livra-os de todo o mal. E não somente a eles, Senhor, mas estenda este cuidado aos seus entes queridos e familiares. E ainda que haja violência ao nosso redor, que a tua mão esteja sobre a tua igreja, guardando, guiando e livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Toda a igreja diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.